Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental. Hoje recebendo a presença do Dr. Ciro Bernardes, responsável pela Quadrante Ambiental e Ambiconsult, e vamos bater um papo sobre a gestão de resíduos sólidos urbanos, os desafios atuais e parcerias PPP. Dr. Ciro, muito obrigado pela sua presença. Eu sei a dificuldade de agenda, mas também que quão solícito o senhor é com os pedidos. Não é a nossa primeira experiência juntos, então eu quero agradecer novamente a presença do senhor aqui e gostaria de começar fazendo uma pergunta, né? O que é gestão de resíduos sólidos urbanos e por que ela é tão importante para as cidades? A gestão, o que é, né? É você coletar o resíduo, né, das pessoas, gerado pelas pessoas, de uma forma adequada, né, rápida, e destiná-la ou tratá-la de forma também que não ofereça riscos à saúde. Embora seja uma coisa que as pessoas muito raramente imaginam, eu tinha uma vez um secretário de serviços de obras da prefeitura que ele dizia que as pessoas pensavam que era uma fadinha que retirava o lixo, porque ele colocava lá num dia e na hora ela passava lá umas horas depois, ele tinha sumido, né? Então isso é uma e por que ele é importante, né? E dizem duas coisas que são muito qual é a prioridade? A prioridade é retirar o lixo das pessoas, de junto das pessoas, porque o lixo, como toda matéria orgânica, ele vai fermentar, ele vai criar possibilidade de doenças, vetores, se ele não for retirado das pessoas, tá? Então, é essencial a parte mais crítica do serviço de limpeza pública é a coleta, tá? E depois vem a disposição, que precisa ser feita de forma adequada para que não haja riscos à saúde, né? Então, essa é a grande importância do serviço público de limpeza, o serviço de limpeza pública, né? Que, na verdade, é um serviço de saneamento, né? Então, por isso, é muito importante para as pessoas, para a qualidade de vida das pessoas em todos. Além disso, o lixo pode ser, como ele tem vários componentes, tem várias possibilidades de ser tratado, enfim, mas isso é um segundo aspecto. O importante é retirar das pessoas e tratá-lo e dispô-lo de forma adequada. Doutor Ciro, a explicação me faz pensar, então, que você disse sobre a importância do gerenciamento, mas esse resíduo precisa ser colocado em algum lugar, né? Hoje a gente conhece aterro sanitário, eu ouço falar sobre aterro controlado, mas ainda existe o problema de lixões. O senhor consegue rapidamente nos diferenciar o que é um aterro controlado, o que é um aterro sanitário e lixão? Claro. O que nós temos, né? Quer dizer, vou comentar pelo pior, né? O que é o lixão, né? O lixão, você coleta o lixo das casas e leva para um lugar fora da cidade, em geral, muitas vezes nem tanto, e joga num terreno e deixa lá, né? A céu aberto. E o lixo, como ele é material orgânico, biodegradável, o que vai acontecer? Ele vai gerar gases, que é o metano, ele vai gerar mau cheiro. Por ser matéria orgânica, ele vai ser um substrato para crescimento de micro-organismos, de vetores como ratos, baratas, que vão poder entrar nas casas. E, além disso, ele vai poluir o lençol, as águas, porque ele tem matéria orgânica, tem metais, então ele pode poluir as águas subterrâneas e águas superficiais também, porque ele vai ficar exposto, ele vai ser arrastado para os rios com a chuva, né? Então, isso é a pior situação possível de incineração. O segundo, que eles chamam de aterro controlado, é uma solução que a gente pode definir como a solução gato, que é o seguinte: o gato faz o cocô no chão e daí ele cobre com terra. Então, mais ou menos, o aterro controlado é isso. As pessoas depositam o aterro no solo ou num buraco e cobre com terra. Isso já diminui alguns aspectos. Vai diminuir, por exemplo, a emissão de
de mau cheiro, de diminuir a emissão a produção de vetores, mas ele não minimiza, por exemplo, a questão da infiltração no lençol freático, principalmente. Então, por isso que eles chamam de controlado, porque ele não é ambientalmente seguro e sem impactos. O terceiro, que é o aterro sanitário, o que é? Ele representa uma evolução dessas formas, né? Então, onde aí se controla se por ações de engenharia você vai, por exemplo, colocar uma impermeabilização no fundo dele antes de começar a construir, de tal forma que não haja infiltração do famoso líquido percolado, o chorume, que é a água que passa através do lixo e infiltra, né? Você vai coletar esse material e tratar adequadamente. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai fazer cobertura, como um aterro controlado, de terra, mas você vai ter, por exemplo, sistemas de remoção dos gases tal forma, e queima desses gases. Tá? Então, o aterro se torna, e como você cobre, compacta, coloca grama em cima, você evita que haja escoamento superficial que leve esse material para os aterros, para as coisas. Então, são as três grandes diferenças, e, na verdade, isso representa uma evolução da tecnologia. Até hoje, eu tive o ano passado na Espanha e fui visitar o Museu da Reina Sofia, muito bom, por sinal. E o que me chamou a atenção, eles têm uma fotografia de Madrid, no começo do século, que era um lixão, com várias catadoras, com aqueles vestidos compridos do começo do século, ou seja, quer dizer, Madrid, no começo do século, tinha lixão. Então, hoje não tem mais isso, evidentemente. Então, houve uma evolução aí nesses últimos 100 anos, no sentido de você tornar essa tecnologia menos impactante. É claro que ela vai ter sempre um impacto, mas existe uma outra questão importante, né? Os municípios, eles precisam, eles têm várias despesas, né? Saúde, educação, polícia, saneamento, enfim, né? E o resíduo sólido é uma delas. A coleta custa muito, a destinação custa muito também. Do ponto de vista dos nossos países pobres, como o Brasil, África, o que acontece? A solução aterro, embora algumas pessoas mais reciclador odeiem, é a solução mais barata, que pode ser de um nível tecnológico adequado, né, às nossas capacidades tecnológicas. Então, ele nos países do chamado terceiro mundo, América Latina, Ásia, Europa e África, é a solução ambientalmente adequada, predominante, por essas duas razões. É a mais barata e de mais fácil implantação, de menor nível tecnológico. Então, quando a gente vai pensar em soluções, a gente precisa pensar nisso. Qualquer coisa fora do aterro vai custar. Então, precisa fazer um balanço até que ponto a comunidade está disposta a gastar mais por isso, para ter algum benefício. Então, essa é uma diferença muito importante que eu acho que muitas vezes a gente não tem, os gestores, né, ou o pessoal não gosta de falar muito disso. Né? Então, não pode fazer aterro, porque aterro é o fim do mundo, mas é a solução mais barata. Então, e ela é segura. Então, não adianta dizer para o prefeito, dizer, não, olha, você não tem que fazer aterro, você tem que gastar o triplo em um incinerador, e aí você vai ter menos dinheiro para gastar em saúde. Isso, evidentemente, é uma solução que, nos nossos países do terceiro mundo, é inadmissível. Tanto é que 95%, 98% do sistema de destinação que existem no Brasil, na América Latina, na África e na Ásia são aterros. Tá? Ciro, mas você falou de aterro e pronto, eu sou da área de resíduos e concordo com os países terceiros e em África, em alguns países asiáticos, o aterro é a melhor solução devido aos custos.
Mas algo me faz pensar, o Brasil tem uma política nacional de resíduos, e ainda a gente tem muitos lixões. Na sua opinião, por que o Brasil ainda tem muitos lixões? Isso é um negócio que eu acho, essa conversa eu acho muito interessante. Pelo seguinte, né? A pessoa fala assim, não, a lei, a Política Nacional de Resíduos foi 2010, portanto ela tem 14 anos, tá? E a proposta dela era eliminar os lixões. Então se criou uma ideia do que e a lei, criou-se uma lei, né? Mas para implantar isto, existem custos de implantação e de operação. E as prefeituras, ali, além disso, existe uma capacidade tecnológica, né? Então, o que eu tenho observado é que as políticas em geral, se fala muito numa questão, eu diria quase moral. Não é feio ter lixão, né? E na verdade, o que você vai ter? Hoje, no Brasil, a maior parte dos lixões estão em municípios até 20 mil, 30 mil habitantes, tá? E o que acontece, né, nesses pequenos municípios? Né? O custo para você operar, implantar um aterro para 30 mil habitantes ou 30 toneladas dia, se for, né, é muito alto, comparado, por exemplo, com um aterro de 200 toneladas dia. Então, você vai ter um custo de implantação alto e, pior que isso, um custo de operação muito alto também. Então, o que acaba acontecendo é que ela, do ponto de vista de viabilidade econômica, isso acaba sendo menos economicamente viável para pequenas comunidades, né, porque os volumes, o custo por tonelada acaba sendo muito alto. Além disso, existe um outro problema, que é a capacitação. Então, é evidente que o operador de uma cidade de 10 mil toneladas, né, ele não tem a mínima ideia do que fazer com o aterro, né? E existe uma dificuldade enorme em informação. Então, ele não tem capacidade técnica para colocar alguma coisa, um aterro para implantar. Então, custa muito caro tanto a implantação quanto a operação, e principalmente a operação. 95% do custo de um aterro é a operação, não é a implantação. Então, e, além disso, existe capacidade técnica, o que os gestores não têm dos pequenos municípios. Então, junta tudo isso. Então, acaba tendo, é claro, o resultado disso é que a maior parte dos lixões estão nos municípios de pequeno porte. A única solução que tem isso é você conseguir, do ponto de vista, pensando um pouco no essencial, ou seja, que é o dinheiro e a capacitação técnica, é você fazer com que os municípios se juntem, que no Brasil ele tem uma estruturação muito interessante, que são os consórcios intermunicipais, que eles acabam tendo uma personalidade jurídica independente dos municípios, uma gestão que é quase como uma empresa privada, digamos, né? É uma empresa pública, na verdade. E se você junta 10 municípios de 30 mil habitantes, você vai ter 300 mil habitantes a ser um aterro que é 3 vezes mais barato para implantar, e você vai ter o quê? Capacidade de ter uma gestão técnica desse processo, né? Eu até me lembro, uma vez eu tinha umas palestras que eu apresentava uma foto que era incrível, era assim, aterro financiado pelo governo federal, né? E atrás era um lixão, porque o que aconteceu? O governo federal deu um financiamento para o aterro, para o projeto e para a implantação, só que isso é 5%, quer dizer, a prefeitura acaba ficando com 95% do custo. Então, evidentemente que o resultado disso é ele voltar a ter lixão. Então, essa questão do lixão, ela passa por esses 2 pontos, que são muito objetivos, que é preço, custo e capacidade técnica. E que isso não vai ser resolvido se não tiver uma ação do Estado, seja o Estado, para incentivar isso. Não pensa que os municípios vão ter capacidade de organizar isso por si só. Precisa ter uma ação efetiva para fazer isso. Doutor Ciro, eu concordo em relação ao custo, o alto custo da implementação de um aterro, da operação de um aterro, né? Mas isso me faz pensar o seguinte: será que não tem soluções como a criação de parcerias público-privadas, as PPPs,
Se é uma solução, você pode explicar para a gente, para o pessoal que está nos assistindo, o que é uma parceria público-privado e como funciona uma concessão? Existe, na verdade, o que chama de parceria público-privada é o que eles chamam de concessão administrativa, que é um tipo de concessão, né? A concessão, ela tem, são dois tipos de coisa. A primeira, a concessão pura, digamos assim, o concessionário, ele faz um contrato de longo prazo para oferecer um serviço, aí faz um plano de investimentos, enfim, o que seja, mas é por 30 anos. E ele é o responsável pela cobrança do valor, seja taxa ou tarifa, isso, existem umas diferenças. Mas, em troca, o Estado seria o fiscalizador disso. Existem alguns modelos muito bem-sucedidos, que são das estradas, por exemplo, no estado de São Paulo, né? Elas são muito bem operadas, mas você paga por isso, né? E existe o que eles chamam de parceria público-privada, que é um pouco diferente. O que faz o município, o Estado? Ele vai dizer o seguinte: olha, eu tenho este negócio, seja um serviço de limpeza pública ou um aterro para ter, e eu quero o seguinte, que alguém me faça os investimentos para isso, e eu faço o seguinte, eu ofereço para você um contrato de 30 anos, no qual eu vou pagar para você uma taxa mensal, por exemplo, para que você faça essa implantação e operação do aterro. Então, nesse caso, a diferença fundamental, né, é que o concessionário ele vai fazer o serviço e vai cobrar do Estado por aquele serviço. E o Estado vai cobrar do usuário, né? Então, essa é a diferença. Isso pode trazer algumas. Eu gosto mais desse modelo, porque ele faz o seguinte: o Estado é o responsável por cobrar a taxa ou tarifa, né? E isso faz com que ele possa levar em conta critérios sociais, culturais, locais, enfim, né? E ele vai cobrar, vai pagar para o concessionário da PPP pelo serviço que ele fez, tá? E se ele não fizer direito, ele pode mudar. Então, o concessionário, que um dos grandes problemas das concessões privadas é que o concessionário, como é privado, e ele está buscando lucro natural, toda empresa privada deve buscar lucro, senão ela não sobrevive, ele começa a cobrar taxas que o remuneram o seu serviço. Então, ele não importa se a qualidade do serviço está boa, está ruim, ou isso ou aquilo, ele vai cobrar a taxa que lhe dê lucro, né? Isso é o futuro. E veja, isso não é uma questão pior ou melhor, é assim, tá? Então, do ponto de vista, na minha opinião, conceitual, a parceria público-privada é uma modelagem melhor, mas ela vai exigir do Estado uma maior capacitação também. Ela não vai poder ficar. Mas, por outro lado, eu acho que do ponto de vista do consumidor, do cidadão, ela vai ter maiores vantagens. Eu tenho até um amigo que trabalhou comigo na prefeitura há 40, 30 anos atrás, em que ele é partidário disso, né? De que de você pagar por um serviço, mesmo que seja que envolva fazer investimentos, né? Então, na limpeza pública, por exemplo, você fazer uma parceria público-privada para um aterro faz sentido, mas, por exemplo, fazer uma parceria público-privada para coleta, quando coleta o sujeito tem que fazer os equipamentos têm 5 anos de vida útil, não vive grandes investimentos nisso. Então, eu acho melhor a parceria público-privada como forma para o Estado, para o município e para o munícipe, para o cidadão, não necessariamente para a empresa. Tá? As empresas provavelmente preferem a concessão. Doutor Ciro, ok, eu concordo. Agora,
pensando aqui, né? Uma pergunta. Se eu fosse um gestor público, né, qual que seria uma vantagem? Eu preciso implementar um aterro, né? Eu preciso dizer aos munícipes: olha, essas são as vantagens. Você consegue me dizer as principais vantagens? Eu sei que você já explicou, está muito bem explicado isso, mas para quem está nos escutando, né, ele vai falar assim: olha, 3 ou 4 vantagens. Depois o pessoal de casa eles vão lá procurar essas informações. Deve ter muito material, mas assim, você pode nos dizer: olha, as principais vantagens para um município pequeno são. É isso que eu gostaria, assim, de deixar bem pontuado. O que tem, né? Você dois pontos aí, né? E isso eu reconheço, tá? Quer dizer, a iniciativa privada ela é melhor, ela é uma operadora mais eficiente do que o gestor público, né? Então ela consegue fazer o mesmo projeto de uma forma mais eficiente, né? Além disso, né, ela tem melhores formas para obter financiamentos para fazer investimentos, né? Então, a vantagem para o município, eu estou falando principalmente da área de destinação final, seja ela aterro, compostagem, qualquer outra, mas a destinação final, onde você exige investimento significativo, grande, existe também uma necessidade de uma operação muito mais eficaz do que a área privada, né? Então, e aí até mais interessante para o município, dizer assim: olha, eu ofereço um terreno para você, você faz os investimentos, você aporta tecnologia para isso, tá? E eu vou fazer um contrato de longo prazo, porque você precisa, se você vai fazer investimentos, você precisa ter aí um retorno de capital ao longo desse tempo, então eu vou contratar você para essa parceria público-privada, tá? Então, essa é a vantagem. Então, você vai ter um melhor serviço e o gestor municipal passa a ser o fiscal, tá? Isso também é uma coisa complicada na prática, mas esse é um modelo que eu acho melhor na área de disposição final, tá? De resíduos, tá? Eu acho que para coleta e serviço de limpeza, não vejo necessidade de ser uma parceria público-privada. Basta um contrato normal de 5 anos, é possível. Tá? Aliás, eu estava fazendo um trabalho esses dias, para fazer um edital dos municípios no Rio de Janeiro. É interessante, tanto o município menor quanto o maior, que é um município de 30 mil habitantes, quanto um de 900 mil, todos eles, os serviços são contratados com a iniciativa privada. Um deles só é que tem o aterro, que é uma PPP. Então, na verdade, o que a gente acaba tendo é que a prática está mostrando que esse quer dizer, você contratar o serviço de um privado é o que é melhor, porque antigamente as prefeituras faziam coleta, destinação, esse tipo de coisa. Isso hoje não faz mais sentido, né? Mas que é diferente de uma concessão. Tá? A concessão não é... Então, essa é a minha ideia. Tá? Doutor Ciro, agora eu vou fazer o contrário, né? O gestor lá vendeu a ideia, mas a oposição desse gestor, ele te pergunta: olha, você está falando dos benefícios, e as desvantagens dessa parceria público-privada? Uma das possíveis, isso é um ponto muito delicado, né? Porque o que você vai acabar tendo, o que pode acontecer, né? Quando você faz isso, você vai melhorar o serviço e pode ocorrer de você acabar tendo um custo maior, não um custo menor, porque você melhorou o serviço. Então, esse é um risco da parceria público-privada, de você aumentar os custos, né? Enquanto outro problema isso eu já vi muito, né?
Até uma vez quando eu andei entrevistando uns gestores municipais, o que eles têm medo? Como existe um problema crônico no Brasil de falta de capacitação dos gestores públicos, eles se sentem extremamente com medo, medo é a palavra medo, de uma parceria público-privada, porque eles vão sentir que eles ficarão, digamos, sob o comando do contratista. Tá? Então, isso é um ponto principal. Tanto é que eu acho que, hoje, no Brasil, a gente precisaria ter uma ação do Estado federal no sentido de capacitar melhor os gestores na área de limpeza pública. Na área de água e esgoto, eu acho que até estão já estão melhorzinhos, mas na área de limpeza pública ainda é muito ruim. Então, esse é um problema. Né? Agora, tudo isso passou por um ponto que embora a lei hoje obrigue, né, que é a questão do pagamento pelo serviço de limpeza pública. Quer dizer, a lei, principalmente a última lei de saneamento, 12.407, acho que é 12.407, 14, não, ela obriga os municípios a implantarem acima a taxa de limpeza urbana, ou taxa do lixo, o que queira, que é, hoje, o ponto crítico na gestão de limpeza pública no país. Quer dizer, você não vai conseguir ter, né, concessão, PPP, não vai conseguir operar o serviço decentemente se você não tiver um serviço como água e esgoto tem, como energia elétrica tem, como o telefone tem, que é o pagamento pelo serviço público. Tá? Isso independe de qualquer forma de gestão que você vai querer. Tá? Então, esse é o ponto. Então, acho que eu coloquei os principais problemas. Então, você vai ter que ter, digamos, você só pode fazer a PPP, né, ou que seja, dentro de uma visão para o munícipe, dizer que o serviço vai melhorar e mostrar que o serviço melhorou. Senão, para justificar provavelmente você vai ter um aumento de custo. Tá? Doutor Ciro, isso me faz pensar uma outra coisa aqui, se me permite perguntar. Lá no início, você disse sobre o custo da implementação e da operação, mas imagina, eu cheguei a um acordo, né? Eu sou o gestor, cheguei a um acordo, vamos fazer a implementação e a operação de um aterro, né? E um modelo numa parceria público-privado, né? Qual tem um modelo econômico e financeiro estabelecido entre as partes. Mas como que isso pode impactar nos cofres públicos, né? Não estou falando de uma grande cidade, estou falando das cidades médias para pequenas. Né? Como que isso impacta? Não pode impactar nos outros serviços? Qual que é a sua opinião sobre esse possível cenário, né, de impacto nos outros serviços? Então, voltando, o que você vai ter? Né? O que a lei obriga que os prefeitos façam, que, por razões políticas históricas, eles odeiam fazer. Você tem que ter o usuário, e isso tem que ser feito de uma forma socialmente adequada, levando em conta diferenças de renda, mas isso é o essencial para manter o serviço adequado, seja operado através de uma PPP, seja operado pela própria prefeitura sob a forma de um contrato que nós chamamos de antigo 8666, que é um contrato de 5 anos. Tá? Seja qualquer forma, você tem que ter que o sistema seja sustentável, ou seja, ele precisa ter renda, né? Ele precisa ter que seja assegurado o balanço econômico. Que, senão, qual vai ser a opção do cara? Fala, não, olha, eu não vou gastar mais no sistema de destinação de lixo, porque isso vai me impactar o meu orçamento municipal. Né? Então, eu vou ter que deixar de gastar em saúde e educação para poder gastar no lixo. O cara fala, não tem sentido, eu vou fazer o serviço de qualquer jeito, que o impacto da população é menor. E isso por exemplo, nesse estudo que eu fiz, foi uma coisa interessante. Existia um município que 11% do orçamento municipal era gasto com limpeza pública. Ou seja, é muito dinheiro isso.
embora normalmente fica na 0,01 a 2%, a 1%. Né? Mas veja, se o município gasta 10% do seu orçamento com limpeza pública, ele vai deixar de gastar em outros serviços. Então, isso é uma questão muito importante. Por isso que essa questão do financiamento, da famosa taxa de livre tarifa, é essencial para manter o serviço viável, né, para todos. Né? Tudo é claro, lá a pessoa da comunidade não vai pagar, mas o cara do bairro de alta classe média vai pagar muito. Isso tem que ter, mas essa diferença. Mas tem que ter, o serviço tem que ser, não é que rentável, ele tem que ser equilibrado do ponto de vista de como é água e esgoto, né, como é iluminação. E ainda, eu imagino que depois de implementado, né, uma parceria público-privado, não é só operação, né? Eu acho, corrija-se se eu estiver errado, eu acho que as empresas, né, privadas, elas trazem tecnologias, elas trazem a experiência, como já foi dito aqui, e também pode trabalhar com a questão de recicláveis. Você conhece casos, né, e pode nos dizer se realmente acontece dessa forma, se essas empresas privadas elas trazem mais tecnologias, se elas abordam a questão de reciclagem, porque hoje é um tema muito sensível na sociedade brasileira, também a reciclagem. Como que você enxerga a entrada da empresa privada, né, na questão da reciclagem, na integração dos coletores, e se ela realmente traz tecnologias? Não, a empresa privada traz tecnologias, quer dizer, porque ela pode comprar essas tecnologias de uma forma muito mais rápida e fácil do que a área pública. Isso ela traz mesmo. Né? E o que você pode fazer em relação à reciclagem, por exemplo? Né? O que a gente observa, né, é que eu acho que isso o Brasil foi extremamente feliz com isso, tá? Quando ele oficializou, do ponto de vista legal, as cooperativas de catadores, porque isso representa uma forma de aumento de renda dos catadores que existem em qualquer lugar do mundo, né? E possibilidade de organização dessas pessoas. Né? Então, por exemplo, que eu penso que muitas vezes esse processo da coletividade, ele pode facilitar esta inserção dos catadores na limpeza pública. Ela traz tecnologias, mas evidentemente ela vai trazer tecnologia se isso der lucro. Não vai trazer então, vou incinerar o resíduo da cidade de São Paulo e vou cobrar de você o custo de um aterro sanitário. Ela não vai fazer isso, tá? Então, a questão da tecnologia envolve custo, mas ela tem muito mais facilidade do que o Estado. Né? Mas o Estado tem que saber conhecer muito mais, tanto quanto ele pode não ter formas de trazer a tecnologia por uma questão, enfim, de contratação e tal, mas o técnico do Estado tem que ser tão ou melhor capacitado que o técnico da área pública, da área privada. E isto, hoje, na limpeza pública, é um enorme problema, porque ele não tem essa capacitação. Então, isso vai, inclusive, dificultar a atuação da área privada, porque o sujeito não conhece, então, se ele não conhece, o gestor não conhece, e fala, não, isso eu não quero. Tá? Ele não tem, inclusive, não tem, digamos, conhecimento para avaliar se aquilo é adequado ou não. Então, esse é um problema sério, e principalmente com essa questão que eu acho que no Brasil é moda, né? A minimização do Estado. Então, o Estado mínimo, tudo bem, ele pode não ser o operador da coleta da limpeza pública, mas ele tem que ser o cara mais capacitado para fazer a gestão direito. O doutor Ciro, é quase uma provocação agora que eu vou fazer. Se um prefeito, um gestor público vier a buscar a opinião do doutor Ciro sobre uma parceria público-privada, quais as opiniões que você daria
antes da tomada de decisão? Tá bom. Eu acho o seguinte, né? Aí depende. Se você falar numa parceria público-privada para fazer um aterro, eu acho que é uma opção muito interessante. Mas se ele fizer, eu quero fazer uma concessão do serviço de limpeza pública e a concessionária vai ser a responsável pela cobrança da tarifa ou taxa. Né? Aí essa a concessão pura, que eu não é uma coisa que eu não acharia adequada. Por quê? Porque aí a iniciativa privada tem a possibilidade de, para buscar o lucro, ela ir cobrando, aumentando as taxas até onde ela quiser. Existem alguns casos famosos nisso, né? Existe um caso que foi La Paz, que La Paz fez uma concessão e a concessionária começou a subir o preço da coleta de forma absurda. Isso causou uma revolta popular incrível, do pessoal quase pegar em armas contra a concessionária. Tá? Então, daí eles cancelaram. Então, a concessão, eu realmente não me... Mas a parceria público-privada, onde o Estado mantém, ele compra um serviço específico, vou comprar destinação adequada do resíduo, vou pagar por isso durante 30 anos, vou te assegurar que você faça o investimento, vou te dar... Então, aí, mas o controle da tarifa é do Estado, mas ele tem que implantar, cobrar tarifa, tá? Isso ele tem que fazer. Também não é assim, né? E aí ele mantém, ele pode estabelecer tarifas mais levar em conta distribuição de renda, enfim, várias coisas, né? Inclusive incentivar reciclagem por vários processos, mas o processo, porque o Estado está interessado em quê? Em que a população tenha uma vida boa. O lucro não é o objetivo. Né? Então, eu acho que daí você dá para casar as duas vantagens de cada lado, quer dizer, o Estado com essa preocupação não, obrigação de cuidar das pessoas, né? Enquanto que mas ele vai comprar o serviço do quem ele faz aquilo do melhor jeito, da forma mais barata, com melhor tecnologia, mas o Estado vai ter controle sobre os custos dele, tá? Sobre os preços que ele paga. Ok. Doutor Ciro, eu tenho uma pergunta agora, mas aí a pergunta é destinada aí ao pessoal, os consultores, os estudantes mais novos, que é sobre tendência do setor, para onde você imagina que o setor de resíduos sólidos urbanos ele vai caminhar, né? O que a gente pode esperar para o futuro? Quais são tendências? O que são inovações? O que a gente pode esperar? O que esse pessoal que vai trabalhar com resíduo pode esperar? Olha, nós temos que ver. Eu acho o seguinte, né? Eu posso, pensando que o mundo, digamos, europeu é o mundo europeu-americano, que seria, digamos, como eles têm muito mais dinheiro e renda que a gente, eles vão poder, eles seriam onde nós gostaríamos de chegar, né? Então, o que você vai observar, né? Os Estados Unidos e a Europa têm umas diferenças importantes, mas um conceito geral: aumentar a reciclagem, aumentar a recuperação de materiais, aumentar a logística reversa. Isto é uma tendência, né? Isto é uma tendência que vai, eu acho que vai aos pouquinhos crescendo, mas ela vai. E o mercado, aliás, uma coisa muito importante, né? O mercado de recicláveis, ele é um mercado mesmo, quer dizer, eu só reciclo alguma coisa se ela for economicamente viável. Então, você tem que fazer uma série de incentivos fiscais, coisa para que isso ocorra. O que a Europa faz, né? Mas como a Europa tem muito mais dinheiro que nós, então o Estado pode pagar, o custo pode ser maior, né? Mas nós temos
Eu fiquei surpreso outro dia, né? Nós reciclamos 68% do papel, 98% do alumínio. Quer dizer, nós temos uma boa taxa de reciclagem. Então, eu acho que a reciclagem é a linha de desenvolvimento, né? E aí eu acho que também se pensar em logística reversa, que um dos pontos, por exemplo, no negócio do papel, que ajudou muito isso, o que foi? Hoje, as empresas que consomem embalagem, elas são obrigadas no Brasil, né? Elas são obrigadas por a questão da lei de justiça reversa, a demonstrarem que elas recuperam o papel, né? E o que ela faz para isso, né? Ela não vai... Sorvetes Rochinha não vai lá ficar catando os picolés, os papéis de picolé nas distribuidoras dela. O que ela faz? Ela compra papel reciclado ou certificados de reciclagem de papel das aparistas de papel. Então, isso criou um mecanismo que é muito prático, muito viável, né? Em que você incentiva que o papel seja reciclado, porque vai ter alguém que vai até pagar para que você faça isso, tá? E, ao mesmo tempo, as empresas aumentam a reciclagem em si, né? E no Brasil, uma coisa muito importante, aí é uma coisa que eu acho que tem que ser melhorado, é a questão da coleta seletiva, que ainda nós temos muita coisa a ser feita, tá? Muita coisa a ser feita. Eu acho que nós temos um processo ainda muito ruim, muito pouco eficaz para os resultados que obtém. É até gozado, São Paulo recicla pouquíssimos, apesar de ter uma estação, ter coleta seletiva em todos os bairros, a taxa reciclada, o valor reciclado é muito pequeno. Mas aí tem que ter aí é o gestor público que pode atuar, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que essa coisa da reciclagem, tá? A compostagem, eu não vejo, no caso dos países como o Brasil, não vejo ainda, a não ser compostagem de resíduos específicos, né? Resíduos orgânicos limpos, como poda, resíduos de alimentação, mas o lixo para fazer compostagem é um composto muito ruim, né? A incineração nos países como o Brasil, eu acho pouquíssimo viável. Talvez pareça algumas alternativas como digestão anaeróbia, que não são tão... mas ainda o aterro vai ser predominante por um bom tempo. Aliás, como é nos Estados Unidos, né? A Europa, porque a Europa não tem espaço, então quase não tem mais aterros, né? Então, o que eles fazem lá é compostagem, incineração, tal. Os Estados Unidos, que é um país que tem terras como o Brasil tem, ainda, apesar de todo o incentivo à reciclagem, ainda a destinação em aterros ainda é predominante, né? Então, essas são as minhas tendências. Para os países como a América Latina, ainda você vai ter o aterro como principal por um bom tempo, mas a gente vai aumentando a reciclagem. Doutor Ciro, assim, quando a conversa está boa, o tempo voa aqui. Mas, pronto, eu escutei muito atentamente a explicação, eu adorei a nossa conversa. Eu queria que o senhor falasse um pouco da Quadrante e da Ambiconsult e o seu serviço. E você está aqui hoje gentilmente, né, para passar muita informação de muita boa qualidade. Então, quero abrir um espaço aqui, né, nessa conversa para que o senhor fale da Quadrante, da Ambiconsult, antes de finalizarmos esse bate-papo tão agradável. Obrigado, Bruno. Eu gostei muito disso, eu gostei de poder, sim, comentar essas coisas todas, que para mim são coisas assim, independente dos meus trabalhos, são coisas que pessoalmente me tocam muito. Eu achei ótima essa conversa, gostei muito. E deixa eu contar um pouco, quer dizer, vou contar um pouco da minha história, né? Eu trabalhei no órgão ambiental da CETES durante muito tempo. Nessa ocasião já participei de várias elaboração das normas, NBR 2004. Até quando o pessoal fala do negócio do CADRE, fala, o CADRE é um dos caras que
fez o CADRE, essa coisa horrorosa fui eu e tal. Depois eu passei por uma empresa de consultoria, montei uma empresa de consultoria, a Ambiterra, que ela tinha uma área ambiental e uma área de áreas contaminadas. Nós crescemos muito porque foi boom das áreas contaminadas, né? Posto de gasolina contaminado, essa coisa, e eu a vendi em 2002, exatamente por uma empresa que estava interessada em entrar nesse ramo de áreas contaminadas, mas por acaso ela era uma operadora de resíduos, que era Essências. Então, na verdade, eu fui quer dizer, eu vendi a Ambiconsult para uma empresa, e eu fui durante 4 anos diretor de gestão de resíduos. Tá? A Essências, na ocasião, foi quem abriu o aterro de Caieiras, que era um dos maiores. Na época ele era o maior do Brasil, hoje já não é. E aí, nessa ocasião, o que aconteceu? Ela tinha uma área da Ambiterra que ela não queria, porque era uma área voltada para projetos de aterro, estudos ambientais, mas mesmo projeto de aterro. Ela falou, não, eu não quero essa parte. Aí eu falei, o que eu propus? Vamos fazer o seguinte, essas pessoas, a gente monta uma empresa com essas pessoas, e essa empresa começa a atender vocês em projeto de aterro e tal. E aí nasceu a Ambiconsult, né? E ficou assim, ficou no foco da Ambiconsult, foi projeto de aterro, projeto de resíduos, planos de destinação de resíduos, enfim, tudo que envolve resíduos, né? Nós trabalhamos até com incineração, essas coisas todas. E em 2023, a Quadrante é uma empresa de engenharia portuguesa, hoje já tem braços espanhóis na própria América Latina, que ela tinha uma competência na área de resíduos e ela tinha perdido, porque as pessoas tinham saído, ela resolveu que ela precisava ter essa competência de resíduos, projetos e estudos. Então, ela resolveu obter essa competência, não através de agregar pessoas, mas de comprar uma empresa. Então, ela comprou a Ambiconsult. Então, hoje nós somos, para o Grupo Quadrante, digamos, mundial, se posso dizer assim, a competência de resíduos. Embora, como ela comprou uma companhia, ela fez uma associação com uma companhia espanhola, a Meta, que também tem algumas áreas de resíduos, acho que no Peru, inclusive. Mas, para a Quadrante, nós somos a competência de resíduos e temos, fazendo muitos projetos no Brasil, fizemos projetos em África, aliás, onde nós nos conhecemos, em Abidjan. Aliás, continuamos fazendo projeto lá na Cosué. Então é isso, né? Na área, embora nosso grande foco seja projetos de aterros e projetos de destinação de resíduos, inclusive reciclagem e tal, a gente trabalha em todas as áreas de resíduos, e hoje começamos no Brasil, mas hoje temos uma atuação, que eu poderia dizer, quase que mundial, que for o caso, né? Então é isso que nós fazemos. Doutor Ciro, eu não sei como agradecer essa aula que foi dada, essas informações com muito conteúdo. É algo que é gostoso de ouvir. A gente poderia passar horas aqui escutando, sem dúvida. São aulas, né? Eu acho que o pessoal que está nos assistindo vai adorar, ou adoraram. Obrigado. E eu quero agradecer demais a sua presença e disponibilidade com a gente. E conte com a Arena Ambiental, né, com o nosso canal, para qualquer divulgação que seja necessário. É um projeto independente para trazer informações, compartilhamento técnico e de qualidade, né, com pessoas como o senhor, que tem muita bagagem, muita experiência. Então, muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço, foi um grande prazer, fiquei muito feliz com isso. E realmente, mais vezes, por favor, será um prazer. Obrigado e até mais, doutor Ciro. Até mais.